Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. A galera até gosta quando eu falo de Venezuela aí ultimamente, né? E eu tenho às vezes, né, destacado esse assunto porque eu acho importante você entender como funciona o sistema. É sempre bom, né, frisar isso daqui. A Venezuela é um bom exemplo, né, do quanto o sistema manipula todo o processo aí para assumir o controle. O que eles querem na Venezuela hoje é muito claro, né, é bem óbvio até. Eles querem o petróleo da Venezuela. Eles não querem pagar por isso, né, porque é a forma que os Estados Unidos têm, né, de continuar levando para frente sua guerra econômica contra as outras potências, que são a China e a Rússia, e aí ele manipula artificialmente o preço do petróleo no mercado internacional para se favorecer e prejudicar seus adversários, ou num eventual cenário militar, né, de um conflito mais radical, digamos assim, a nível mundial, né, o petróleo, né, daqui do lado de casa, né, para os Estados Unidos vai ser essencial para manter sua máquina de guerra, né, porque fazer guerra lá no quintal dos outros é um pouco mais caro. Então é legal, né, para eles, é interessante ter esse petróleo da Venezuela aí. E o processo para derrubar o Maduro, né, está bem avançado já, cara. Não foi possível no primeiro momento aí uma intervenção militar, né, porque eles têm medo, né, das consequências, né, ou da reação do próprio Maduro. Eu não sei quanto tempo o Maduro ainda vai durar no poder, depende muito das suas tropas leais que sustentam, né, o seu comando, do apoio popular que está sendo minado aos poucos. Então ele pode ou dar um alto golpe e ficar com aqueles militares mais fiéis e partir para cima com tudo, né, aquele último suspiro, ou se autoexilar, né, e tentar ver de fora o que vai acontecer, deixa pegar fogo lá. A ideia, né, do Trump, né, que é quem realmente está interessado em derrubar o Maduro, nada de processo democrático, democracia para o povo, liberdade, salvar os coitadinhos, nada disso. A ideia do Trump, né, é manobrar de uma forma que não precise chegar às vias de fato, né, da intervenção militar, né, a ação militar em si. Ele está tentando primeiro, né, essa questão do golpe democrático, né, que aí tem aquela legitimidade, né, foi o povo que derrubou o Maduro, então merece apoio do mundo, não dá para questionar isso e tal. Então eles estão patrocinando, né, a oposição da Venezuela. A oposição da Venezuela não é nada de legítimo, de nacionalista, de patriotas, nada disso. A oposição da Venezuela é um bando de infiltrado, vendido, traidores da pátria. Estão ali a serviço dos Estados Unidos. Quer uma prova disso daí, galera? É que no projeto dos Estados Unidos de derrubar o Maduro, né, eles têm aquela questão de abalar o seu apoio popular, por isso a crise social, violência, fome, conflito ali no meio do povo, para o povo deixar de apoiar o Maduro, porque estão desesperados, morrendo de fome, e tem a questão de abalar, né, financeiramente para tirar o apoio dos militares. Sem essas duas bases aí, o Maduro cai muito rápido. Tá? Então ele está conseguindo manter, porque tem uma população que entende essa intervenção estrangeira, né, querendo dominar a Venezuela ali e tomar o seu petróleo, e tem os militares que ainda são fiéis porque chega dinheiro para eles. Então o Guaidó, né, o Juan Guaidó, né, que é o líder da oposição, que se autoproclamou presidente, ele está agindo em conjunto, né, mas na cara de todo mundo, com os Estados Unidos. Não dá nem para esconder. E acho que eles nem fazem questão de esconder isso mais. Eles vão lá, decidem entre eles, os Estados Unidos e a oposição da Venezuela, qual vai ser a próxima ação, né, e aí cada um faz sua parte. Então teve lá o Grupo de Lima, que eu destaquei para vocês, se declara presidente que a gente te apoia imediatamente. O cara foi lá, se declarou presidente, rapidamente todo mundo já foi apoiar o cara. A outra ação, né, que começou a bloquear os ativos econômicos da Venezuela, para abalar financeiramente os caras. Sem dinheiro, sem militar, entendeu isso? Então vamos bloquear a grana da Venezuela no exterior, principalmente com os Estados Unidos, porque, por incrível que pareça, parte da grana que ainda sustenta a economia e a corrupção da Venezuela vem dos americanos, que são obrigados a comprar o petróleo da Venezuela. Eles precisam daquilo ali. Por isso que é tão essencial, tão necessário para eles pegar aquele petróleo, né, a um custo bem mais barato, ou seja, de graça. Porque eles têm que fazer esse negócio, eles precisam do acesso a esse petróleo. Eles estão pagando, eles não querem mais pagar. Então o Guaidó, combinadinho com o Trump, e é a prova de que eles são traidores, né, que ele é o fantoche do Trump, foi lá e falou assim, não, tem que bloquear os ativos da Venezuela no exterior. Para enfraquecer o Maduro. E aí o Trump, na mesma sequência ali, foi lá e bloqueou
os ativos econômicos, a dívida que os Estados Unidos têm com a Venezuela, no pagamento do petróleo, parou, não vai pagar mais para o Maduro e disse que esses ativos econômicos, ou seja, essa grana do petróleo da Venezuela, vai para as mãos do Guaidó, que ele, o Guaidó, o Juan, lá, o novo presidente da Venezuela, que vai administrar essa grana. Vê se você entendeu, né, a tabelinha que eles fazem, o programa, é tudo combinadinho, cara. Faz isso que eu faço aquilo. Ó, eu vou fazer isso, você me apoia ali. Ó, vai lá, declara assim que a gente vai estar do seu lado. Entendeu a pegada? Outra ação é pressionar a Venezuela, né, por outros meios. Eles precisam de todo jeito, né, abalar a imagem do Maduro. Então eles ficam até naquela ameaçinha de intervenção militar. Ah, tem uma ação militar possível. Eles nunca descartam isso daí. Apesar de que eu acho que eles não vão colocar em prática assim, mas eles não descartam. Eles ficam insinuando. O Trump gosta de falar que vai invadir a Venezuela se precisar para salvar o povo. Salvar o povo. E aí a última que eu vi foi aquele John Bolton. Sabe aquele Bolton? Aquele lá que o Bolsonaro gosta de pagar um pau, bater continência para gringo e tal. Pois é, esse John Bolton estava aí no evento onde ele é autoridade, né, como assessor especial, né, e foi lá falar, né, para a mídia ali, para o público ali, né, e deixou aparecer no final do evento uma pasta, né, virada meio que para fora de uma folha, onde estava escrito ali, né, 5 mil soldados para a Colômbia. Lógico que ele deixou aquilo aparecer sem querer, querendo, para a galera ver mesmo. O próprio Bolsonaro fez isso recentemente, quando mandou um bilhetinho para o Rodrigo Maia, escrito Collor, e o Collor, para ver qual é a reação popular. E o Bolton, né, nesse esqueminha que está por trás de Bolsonaro, de Trump, eles ficam manipulando a opinião pública com isso. E aí instigou a mídia foi lá, fotografou o assunto, 5 mil soldados para a Colômbia, porra, essa aí, vamos investigar. E começaram a questionar sobre isso. Como assim? Vazou uma informação confidencial e tal. Confidencial, o cara na pasta mostrando para todo mundo. Mas é isso que parece, é isso que eles insinuam. E aí todo mundo quer saber, 5 mil, né, soldados? Como assim, Colômbia e tal? Todo mundo sabe que a Colômbia é uma base avançada dos americanos. Não só pela liderança de direita, que já corromperam toda a América Latina, né, mas uma base militar ativa, assim como é o Peru. Tem tropas militares dos Estados Unidos estacionadas lá, com equipamentos deles, com autonomia de ação. Enviar 5 mil soldados para dentro do território da Colômbia, pode ser uma pressão clara na questão de invadir a Venezuela por terra, se for necessário, para dar sustentação para o Guaidó, numa possível reação do Maduro, digamos que vamos fingir que vamos salvar o povo e tal, intervenção dos heróis, vamos levar a democracia, é essa daí, a bandeira deles é essa. Mas de olho é preservar os locais de petróleo, de extração de petróleo. Como fizeram no Iraque, o povo que se mate lá. Vamos preservar o petróleo, porque o Saddam Hussein mandou botar fogo nas plataformas de petróleo lá e deu prejuízo para os americanos. E a ideia dos caras é ter essas tropas presentes para salvar o interesse deles. O povo que se mate, o povo que morra numa guerra civil lá, os militares e reação, que se dane. E aí gerou essa repercussão, a galera querendo saber como assim, foram questionar o presidente da Colômbia. E aí essas tropas americanas que o Bolton mostrou lá, deixou sem querer aparecer, o presidente já falou que não tem nada a ver. O presidente da Colômbia já, opa, não tem nada a ver com isso aí não, segura o seu B.O. Por quê? Porque para a Colômbia não é interessante, falar que a gente vai ser uma cabeça de uma ponte, para os Estados Unidos invadir a Venezuela, vai ser através da Colômbia. Não é interessante para eles fazer isso. Por quê? Porque, não faz sentido ele se expor dessa forma. É uma base avançada, assim como o Brasil ofereceu para os gringos virar uma base avançada, é ridículo, mano, falar isso daí, é humilhante até, mano? O Bolsonaro ofereceu o território brasileiro para os Estados Unidos montar uma base. Pegou mal, eles voltaram atrás, como sempre, mas ofereceu. E a Colômbia tem já essa questão militar lá, e, de repente, usar a Colômbia como ponte de ataque para a Venezuela, para estacionar tropa, equipamento e tal, o apoio logístico, o apoio aéreo, homens, via terrestre, não é legal, porque na Colômbia, recentemente aí, tinha uma guerrilha. A guerrilha era de esquerda. Os caras são guerrilheiros de verdade, os caras pegam armas contra o governo. Tinha um estado paralelo dentro da Colômbia. O último governo da Colômbia fez um acordo com os guerrilheiros das Farc, e outros grupos rebeldes da Colômbia, para dar uma sossegada dentro do ambiente colombiano ali, para poder governar, para ter a governabilidade. O novo presidente de direita, que quer assumir o controle das drogas da Colômbia, falou que não quer mais acordo com as Farc. É o seguinte, eu vou assumir o controle sozinho, porque fica dividido o governo
né, e as Farc controlam o tráfico de drogas, né, que é o interesse dos americanos também na Colômbia. E o governo não quer mais dividir esse negócio, esse poder com as Farc. Então, né, vamos voltar atrás. Vocês querem bater de frente com o governo, bate de frente. Então tá tendo um atrito entre a guerrilha colombiana e o governo da Colômbia. Se você colocar soldados dos Estados Unidos dentro da Colômbia, as Farc pode tomar isso como uma questão pessoal. Os grupos rebeldes armados lá, os guerrilheiros, que são legitimamente, naturalmente de esquerda, pode entender que, vai atacar a Venezuela para roubar o petróleo, vai usar a gente aqui também, é território nacional, e se a Colômbia for envolver as suas tropas militares contra a Venezuela, vai enfraquecer o seu próprio território e as Farc pode simplesmente dar um golpe de Estado dentro da Colômbia. Então é uma situação muito delicada para a Colômbia nesse momento ficar sendo usada assim. Mas os Estados Unidos não estão nem aí com isso, cada um com seus problemas, se viram com seus B.O. A ideia é pressionar o Maduro. Mas vamos acompanhando mais alguns detalhes, mais alguns capítulos aí. E se for do interesse da galera, aí eu passo para vocês, beleza?